Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, cá por casa, falamos de acolhimento familiar. Nesta semana, no dia 20 de novembro, celebramos a Convenção dos Direitos das Crianças. E porque todas as crianças precisam de colo e precisam aqui de uma vinculação segura desde sempre, quando a família biológica não o consegue fazer, surge o acolhimento familiar. Recebemos hoje Rita Pereira, da Associação Abrigo, e o Tiago, um pai de uma família de acolhimento, e vamos descobrir o que é isto das famílias de acolhimento, como é que nós nos podemos candidatar a fazer o bem aqui a uma criança. Bem-vindos e obrigada. Rita, explica-nos aqui o que é o acolhimento familiar. Primeiro que tudo, bom dia, muito obrigada pelo convite, em nome da Associação Abrigo e também em nome da equipa e das famílias de acolhimento. Portanto, o acolhimento familiar é uma resposta social que está prevista na Lei de Promoção e Proteção, enquanto medida de proteção de colocação, ou seja, quando as crianças estão em perigo no seu meio natural de vida, pode pensar-se nesta medida de colocação e, portanto, as crianças são colocadas junto de famílias que foram previamente selecionadas, avaliadas e selecionadas para poderem acolher as crianças. Neste momento, em Portugal, privilegia-se dos 0 aos 6 anos este acolhimento familiar, sendo que, havendo essa necessidade, ou sendo possível, ou seja, se tivermos muitas famílias de acolhimento, poderemos eventualmente alargar esta faixa etária em termos da idade das crianças, assim como quando existem fratrias, isto também é uma possibilidade. E, portanto, o acolhimento familiar prevê, exatamente como a Mafalda disse ao início, que haja um colo privilegiado para as crianças, para que não haja vários colos, apesar de ser por vezes a medida, estou a referir-me aqui ao acolhimento residencial, sim. Não é? E ser o possível, mas idealmente que haja um colo mais específico para cada criança. Quem é que se pode candidatar ao acolhimento familiar? Todos os adultos. Sim. Que tenham disponibilidade, generosidade e que queiram efetivamente dar um colo, ou pelo menos temporariamente, constituir-se enquanto família para cuidar de uma ou mais crianças, isto agora dependendo também do interesse de cada um. Ok, portanto, onde é que se podem candidatar? Portanto, há várias instituições de enquadramento, a Abrigo é uma delas, no distrito de Setúbal partilha o território com a Cáritas de Setúbal, pelo que a Abrigo tem 6 concelhos, do Arco Ribeirinho Sul, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada. E os restantes concelhos são da Cáritas de Setúbal, exatamente. Portanto, as pessoas podem, no site da Associação, por exemplo, ou na Segurança Social, no site da Segurança Social também tem esta informação, contactam-nos, apresentam a sua disponibilidade, pronto, e depois nós organizamos nos vários passos, que depois, se for, eventualmente, se fizer sentido, também poderemos falar sobre isto. Como é que funciona o acolhimento familiar? Como é que funciona em termos do processo? Como é que... A pessoa candidata-se, não é? E depois há de receber uma criança, não é? Sim, a pessoa candidata-se, é feita uma avaliação psicossocial e depois é ou não selecionada. Pronto. Quando está selecionada, quando está em bolsa nas famílias de acolhimento e surge a necessidade de colocar uma criança, depois vemos qual a família que poderá fazer mais sentido para aquela criança. Portanto, aquilo que se pretende é que existam várias famílias para que o match possa ser feito, não é? E que se consiga adequar aquele que é o pedido e aquelas que são as disponibilidades da família para com as necessidades da criança ou das crianças. Ok. Existe assim algum critério específico para se candidatar à família de acolhimento ou qualquer pessoa
Existe limite de idade, por exemplo, ou ter que ser casado, não ter que ser casado? Pronto, explicar aqui um bocadinho para as pessoas perceberem se podem candidatar ou não. Podem-se candidatar, sim. Podem-se candidatar independentemente do estado civil e de viverem sozinhas ou viverem a par. Ok. Sendo que estes pares são pares nos vários formatos, desde que haja bem-estar, saúde mental. Sim. E esta componente da generosidade, portanto, todas as pessoas constituem-se eventual família de acolhimento. Ok. E podem ter filhos biológicos? Sim, também. Claro. Okay. E netos, se for o caso. Ok. Que direitos e deveres tem aqui a família de acolhimento para com essa criança? Direitos. Tem o direito a amar, tem o direito a cuidar, que também é um dever. Exato. Portanto, aqui os direitos e os deveres cruzam-se muito, não é? Devem cuidar da forma mais adequada possível, sendo toda a subjetividade aqui colocada. Portanto, em estreita articulação com a nossa equipa, porque nós somos também apoio para as famílias de acolhimento, independentemente do estado do processo. Portanto, grosso modo, é desta forma. Existem muitas crianças para acolhimento familiar? Existem. E poucas famílias, E poucas imagino. famílias de acolhimento. Sim, todos os dias praticamente nós recebemos pedidos por parte da gestão de vagas da Segurança Social, que é quem faz esta gestão, para bebés. Portanto, nós estamos a falar dos 0 aos 18. Estamos a falar desta faixa, desta franja, dos 0 aos 6, e todos os dias praticamente nós recebemos este tipo de pedidos. Portanto, precisamos de muitas famílias. Porquê é que achas que as famílias têm aqui alguma resistência a candidatar-se a um acolhimento familiar? Parece-me que há aqui toda uma mudança na dinâmica familiar que pode contribuir para que exista algum medo, não é, de dar este passo. Na verdade, o acolhimento familiar é a abertura das portas de nós, não é? Ao exterior, não é? E, portanto, é natural que haja receios, medos, e que possamos equacionar até que ponto somos suficientemente bons para, não é? Sim. E portanto, acredito que possa passar aqui um bocadinho também por isto. Isto porque Portugal é o país da Europa com mais crianças institucionalizadas, não é? E em muitos outros países o acolhimento familiar é uma realidade muito mais generalizada, não é? As pessoas convivem muito mais aqui com o acolhimento familiar. Às vezes aqui em Portugal, aquilo que eu sinto é que as pessoas têm alguma resistência a candidatar-se porque têm medo de se ligar demasiado à criança, não é? E depois ter que deixá-la ir. Não sei se há assim alguma vez vos disseram isso ou não? Ou... Sim, essa questão é muito importante e pertinente, porque o acolhimento familiar é temporário. Exatamente. E, portanto, isso também constitui, eventualmente, um constrangimento para algumas pessoas, porque isto é uma ligação a prazo, não é? Sim. Sendo que pode não ser. Sim. Isto dependendo do projeto de vida daquela criança. Mas, em termos legais, sim, tem um tempo, que é o tempo da medida. Exato. E, portanto, é natural que possa constituir-se um constrangimento. Também temos tido, sim, famílias que apresentam este receio, não é? Que se questionam como é que vai ser a seguir. Mas pronto, é um processo de luto o a seguir, não é? Da nossa experiência até agora tem corrido bem. As famílias das crianças que já saíram mantêm de alguma forma contacto e vão sabendo como é que está a criança que saiu, o que depois também nos dá esta dimensão de esperança, não é? E de ligação e que nos parece também que é muito importante. A família de acolhimento sei que não poderá adotar caso a criança depois vá para esse tipo de medida, mas se for para um apadrinhamento civil, é possível a família de acolhimento fazer-se padrinho civil daquela criança? É possível, é uma das alternativas. Ok.
obviamente tem que se ter em conta aqui também, em termos dos critérios que possam ou não estar reunidos para, não é? Mas sim, é uma das possibilidades. Em termos legais, volto a dizer, não é possível as famílias de acolhimento em Portugal, neste momento, adotarem. Pronto, para que isto não seja um caminho, não é? Claro. Atalhar um caminho. E, portanto, isto ainda não é uma possibilidade. Então, antes de passar aqui ao Tiago, assim uma mensagem final aqui para as famílias se candidatarem ao acolhimento. Uma mensagem final. Eu considero, primeiro que tudo, ser família de acolhimento é um ato de generosidade. E enquanto humanos que somos, a generosidade quer-se, não é? Porque é transformada pelo amor. E o amor existe independentemente de se estar em presença ou não. E, portanto, estas crianças deixarão sempre alguma coisa dentro de nós. E isso é, eventualmente, o mote para podermos continuar este caminho. Portanto, precisamos de famílias, muitas, e precisamos de muitos colos. Sim. Obrigada, Rita. Então, obrigado. Aqui falando com o Tiago, mais uma vez obrigada por ter vindo aqui dar o testemunho, não é, disto de ser família. Porque todas as crianças têm direito a crescer numa família, não é? E está mais do que estudado. Crescer no âmbito de uma família de acolhimento terá muito menos impacto no desenvolvimento da criança do que numa instituição. Como é que teve aqui conhecimento do acolhimento familiar? Eu acho que tive conhecimento da lei, portanto, paulatinamente foi sendo falado a possibilidade. Acho, inclusivamente, que é um tema. Eu não tenho uma visão necessariamente negativa de que as pessoas não queiram ou não ser família de acolhimento. Eu acho que intrinsecamente há uma vontade interna. E depois encontra-se várias justificações, entre elas aquelas que vocês falaram, do apego a essa questão, e portanto as pessoas mais ou menos estão atentas. Acho que é uma mudança muito radical em termos da perspectiva do Estado-indivíduo. Esta ideia de que o indivíduo pode ser um agente individual de mudança, porque normalmente a mudança é sempre muito institucionalizada e é dada aos indivíduos muito pouco poder para conseguirem fazê-lo de uma forma individual e até ser um controle do Estado permanente. E na altura ouvi pela própria lei, e depois durante o Covid, até porque foi uma altura muito forte em termos daquilo que absorvíamos, porque como estávamos, tínhamos os ouvidos muito tapados, porque não ouvíamos, quer dizer, os ouvidos estavam muito tapados, o universo é que estava muito confinado, e então tudo nos era, pelo menos no meu caso, era muito atento a quase tudo. E lembro de encontrar na altura um autocarro da Santa Casa da Misericórdia, um autocarro da Carris, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que tinha 2 números, 2.000 crianças para 200 famílias. E isso chama a atenção. E a partir daí foi um processo de enquadramento mental para aquilo que eu considerava que fosse fundamental para me preparar para a família de acolhimento. E depois, a partir daí, foi depois o processo. Iniciei o processo ainda em Lisboa, depois mudei para Alcochete e iniciei o processo. Depois, Santa Casa, abrigo, tudo isso, e portanto foi uma continuidade até alcançar o estatuto de família de acolhimento, o que é desde logo um privilégio, poder ser encarado como tal, e foi assim o processo. Porque é que se decidiu candidatar? Foi quando viu essa imagem? Vou-lhe desconstruir um bocadinho a questão, porque acho que está a falar um bocadinho da motivação. E eu acho que a motivação, e estava a dizer anteriormente, a motivação é muito. Eu acho que qualquer pessoa tem essa motivação. E falando com aquilo que era o meu contexto social alargado, as pessoas diziam sempre que gostaria muito, mas eu acho que não é necessariamente uma falta de vontade para o poder fazer, é uma falta de acreditar precisamente que o conseguem fazer. E precisamente por este cariz muito. De a pessoa como um agente individual de mudança, que é muito forte, porque o Estado também, o sistema em si,
não incentivou durante muito tempo esta possibilidade, institucionalizou sempre muito esta mudança e de alguma forma até desencorajou e, portanto, colocou sempre as pessoas na sua reivindicação cívica através das manifestações, das greves, do voluntariado, tudo isso, mas nunca no indivíduo em si. E visto deste ponto de vista, pondo as coisas neste ponto de vista, o acolhimento familiar não é um dever, é um direito. E, portanto, é o meu direito, enquanto indivíduo, reivindicar uma mudança social do ponto de vista individual. E eu lembro quando estava a preparar-me para tudo isto, uma das formas que eu faço para me preparar é falar com muita gente. E digo, olha, estou a preparar para a firma de acolhimento, fiz tudo isso. E havia uma coisa que me irritava, era as pessoas dizerem-me: estás preparado para isto, tens a certeza daquilo que vais fazer, que é uma coisa que me irrita, porque nas famílias de acolhimento não se pode ter a certeza, porque não há certeza. Claro, temos a convicção, claro. E a convicção por si só tem que chegar. E a partir do momento, havia uma frase que eu normalmente falava, uma frase, uma expressão da Simone Weil, da filósofa, que dizia que eu tenho o direito de me sacrificar por aquilo que acredito. E, portanto, não é tanta motivação, mas a capacidade para agir, para pôr-me à frente e para conseguir fazer todo o processo de inscrição, receber uma criança e depois todo um desconhecido que começa a partir daí. Sim. E está a correr tudo bem? Não, as coisas nunca correm tudo bem, mas também nunca correm tudo mal e, portanto, depende da perspectiva que nós encaramos. Se tivermos uma perspectiva genérica de tudo isso, claro, corre tudo bem, porque a diferença entre o dia da entrada desta criança e o dia 2 é abismal. E, portanto, quem quiser ver percebe não só o contexto que ela tinha até ao momento, e depois também, aliás, um contexto ali que no caso dela ainda institucionalizado, pouco tempo, mas acabou por ser, e portanto há aqui uma criança, no meu caso eu estou com uma criança de 4 anos, vinha com 4 anos, já tem 5 anos, e uma criança de 4 anos está completamente perdida, portanto não tem referências, não tem nada, e hoje só dar essas referências, a indicação de valores, tudo isso, já a torna muito mais resiliente, e isso depois para o seu futuro vai ser muito importante, mas depois são todos os problemas que temos na parentalidade, embora aqui eu acho que a parentalidade é um bocadinho diferente, eu acho que deve ser encarada um bocadinho diferente, porque há aqui um caráter de abnegação que temos que ser dados, e colocando o indivíduo precisamente como agente de mudança, nós temos que estar sempre muito atentos que estamos a agir para uma determinada transformação, e que pode ser até muito provisório. Tudo isso, mas a partir daí também tudo é parentalidade e, portanto, há todo um contexto psicossocial que se alterou e se nós queremos encarar que é ali o nosso grande foco, então está a correr tudo bem. Depois o que não corre mal são as birras, são tudo isso, mas isso é o normal, exatamente, e que acontece em qualquer família. Tem assim algum receio ao longo, ou teve assim algum receio ao longo do acolhimento? Há quanto tempo dura o acolhimento? Eu estou desde outubro do ano passado. Ok. Portanto, estamos em novembro, já fez mais de um ano. Todos os receios, todos. Eu acho que é isso precisamente que nos torna... Porque depois o sistema também fala-nos muito desta capacidade, porque esta capacidade do poder, por exemplo, fala muito do poder de compra. Mas o poder de compra não nos humaniza, não é? Claro. E, portanto, o que nos verdadeiramente humaniza é quando nós nos pomos ao serviço de alguma coisa. E, portanto, é a partir daí, desses receios todos que temos, toda essa dificuldade que achamos e do desconhecido, porque o acolhimento familiar é muito do desconhecido, nós não sabemos no dia que aplicamos minimamente o que é que vai, quem é que vem, quando é que vem, não sabemos sexo, não sabemos nada, e portanto tudo é um desconhecido. No dia que nos telefonam dizem-nos o nome, fixamos o nome, começamos a amar aquele nome, mas tudo o resto é um desconhecido e, portanto, é também nesse receio que nós nos transformamos e crescemos, e por isso acho que é fundamental podermos, de alguma forma, reivindicar, e também não digo que o acolhimento familiar é a única forma de reivindicação deste potencial. Há muitas outras formas, mas eu acho que temos que desinstitucionalizar esta capacidade e dar às pessoas o poder para elas serem verdadeiramente transformativas. Pensa muito no dia em que poderá acabar esta medida? Não, honestamente não.
e até foi uma coisa que eu partilhei já há algum tempo, num colóquio, ou num encontro de famílias de acolhimento, coloquei esta questão de que inicialmente a minha família, sobretudo aqueles que estavam a apegar mais, que me perguntavam o que é que eu faço, porque eu não sei, vão apegar esta criança e depois vou perdê-la. Eu digo, da minha forma, é assim, eu acho como se fosse para sempre. E, portanto, toda a minha ação diária é como se fosse para sempre. E não penso no dia em que possa não terminar. E, portanto, porque é assim que temos que o fazer. Porque esta criança não pode estar à espera dos nossos receios, dos nossos medos, tudo isto. Temos que agir. E, portanto, eu acho que depois temos que encarar isto de uma forma equilibrada, que é o que é que custa mais. Nós temos temos o sentimento de perda e temos aquela coisa no coração quando perdemos esta criança, ou esta criança poder ter estado institucionalizada o resto da vida. E, portanto, não há comparação. E, portanto, mais vale termos esse sentimento do que verdadeiramente não agirmos porque temos o medo de fazer. Como é que avalia a experiência até agora? A experiência é incrível porque tudo é feito a partir do momento que entra esta criança, e no meu caso eu sou família monoparental, a partir do momento que pomos tudo em perspectiva. Porque tudo aquilo que eram as minhas ambições de curto prazo, as minhas definições diárias, de tudo, e diárias, estamos a falar de diárias, até às vezes de horas, portanto a forma como eu organizava o meu dia, tudo isso, é tudo posto em perspectiva. E depois é tudo feito em termos daquilo que eu vou dar valor ou não vou dar valor, e portanto há uma transformação muito grande em tudo isto. Depois há o olhar e ver. Estas crianças, no caso dela, não quer dizer que seja com todas, e eu acho que há crianças que vêm muito revoltadas com todo o sistema que lhes acontece, e portanto muitas vezes calhar não conseguem entrar. Neste caso específico é uma coisa incrível, porque é uma criança que agradece todos os dias a oportunidade, e ela percebe a oportunidade que lhe foi dada, e portanto todos esses pequenos são enormes, e a transformação individual é realmente muito grande, e eu acho que todas as pessoas deviam ter mesmo o direito, reivindicar este seu direito para fazer, não só aqui, como a questão dos animais, da adoção dos animais, de outros, e sobretudo, que é uma coisa que me custa bastante também, que falou da Convenção dos Direitos Humanos, dos Direitos das Crianças, que é dos anos 40, e nós estamos em 2019 a criar uma lei de desinstitucionalização das crianças, e há um hiato gigante sobre isto, e há duas questões, uma delas as crianças em si, que ficaram institucionalizadas todo este tempo, e depois há outra, porque as crianças são um grupo óbvio que não podem estar institucionalizados, e estão todos os outros grupos à espera que não são assim tão óbvios, e por isso nós temos que rapidamente, eu diria, que temos que rapidamente desinstitucionalizar todas estas crianças para podermos continuar este processo de uma forma contínua e depois alargar para aqueles que estão à espera e que não são, no meu ponto de vista, tão óbvios, mas que têm que ser também desinstitucionalizados. Que conselho dá às pessoas para que se façam família de acolhimento? Eu acho que é avançar. A melhor situação que tem é inscrever-se, perceber, estar ao pé de outras famílias de acolhimento, e portanto porque em todo o processo há testemunhos, vão haver pessoas que lhes vão falar e vão transformar completamente todos aqueles anseios. Há uma coisa que eu percebo, que no meu caso é muito mais fácil, porque a decisão foi só minha. Numa família a decisão não é só de uma pessoa, e depois pomos em causa também os nossos filhos biológicos e tudo isso, e toda essa relação e dinâmica familiar, e eu aí percebo a grande parte do impacto, mas tudo o resto não é como as pessoas podem pensar, não é falta de tempo, não é falta de habitação, das condições adequadas da habitação, tudo isso são desculpas e são até a nossa forma de defesa por acharmos que não temos o poder para o fazer. Por isso, o meu maior conselho é avançar, perceber que as dinâmicas familiares também são muito diferentes, e portanto há uma música do Edward Shepton, Magnetic Fields, que fala do home e que diz "Home is wherever I'm with you", e portanto isto é muito forte, e nós temos que perceber que as casas já não são, a casa, a família já não é aquilo que era, e portanto, entrando uma pessoa nessa família, ela faz parte da família, seja temporariamente ou seja de forma permanente, e portanto o meu maior conselho é avançar, iniciar o processo e aprender a partir daí. Obrigada. Obrigada, Tiago. Obrigada mais uma vez, Rita. Portanto, não tenham medo, avancem,
Podem recolher estes folhetos em vários estabelecimentos aqui do Concelho de Montijo, de Alcochete, na área que a Rita disse que intervêm. Podem ir ao site da Abrigo, ter mais informação, contactem, façam mais do que uma criança feliz e intervenham socialmente na vida destas crianças. Se tal como nós acreditam que há um futuro melhor, não se esqueçam também de apoiar o Centro de Apoio à Vida e de nos enviar um e-mail ou contactar através do nosso telefone. Até lá, nós ficamos cá por casa. Até ao próximo episódio.